O que o levou a fazer a pós-graduação em arqueologia e e também porque o senhor quis, em específico, a área da etnoarqueologia. Etnoarqueologia. Tá. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Obrigado pelo convite para a fala. Bom, eu sempre gostei muito de cultura material, não especificamente arqueologia, mas de cultura material eu sempre gostei. E por incrível que pareça, antes de entrar na graduação eu já conhecia a palavra, né? É uma palavra que geralmente, não sei vocês, mas muitas pessoas, né, só vão conhecer o termo cultura material depois que entram na graduação. Minha mãe é professora de História do ensino fundamental, né? Professora aposentada da prefeitura. Então eu sempre tive muito contato com as questões históricas e com o patrimônio cultural de uma maneira geral. Quando eu fui fazer graduação, as minhas opções eram História da Arte, Arquitetura, História ou Arqueologia. Arqueologia não tinha no Brasil na época, né? Eu entrei na graduação em 2003 e o primeiro curso de graduação do Brasil tinha o da Estácio, né? Teve o da Estácio que começou na década de 90, durou um tempo e fechou, mas a Estácio é particular. Outros não tinham, e o da Univasf, que foi o primeiro, surgiu quando eu já estava na graduação, então a arqueologia já não era uma possibilidade. Então eu fiz História. E logo no segundo período de faculdade, quando eu estava fazendo uma disciplina que chamava Metodologia da História, a professora que dava essa disciplina, Cláudia Viscardi, aliás, é uma das professoras que eu me lembro muito bem, que era muito boa professora, ela perguntou um por um dentro de sala de aula por que a gente tinha escolhido fazer História. E eu contei esse caso, né? Falei, eu queria fazer, eu gosto muito de cultura material, e aí quando eu falei cultura material, primeiro ela assustou por eu já conhecer o termo, isso ficou muito marcado para mim. Ela, você sabe o que é cultura material? É tão estranho uma pessoa de 18 anos falar cultura material já assim, sabe? E aí ela me indicou, falou que tinha um museu de arqueologia na Universidade de Juiz de Fora, né, que era o Museu de Arqueologia e Etnologia Americana, e eu fui lá logo no segundo período da universidade, bati lá na porta, pedi para fazer estágio. Na época, a professora coordenadora, hoje já falecida, falou comigo, olha, eu não tenho bolsa, não tenho nada para te oferecer, mas a biblioteca está à disposição. Se você quiser ficar aqui na biblioteca estudando, eu deixo disponível para você. E aí eu fiquei acho que uns 3, 4 meses, ia para a biblioteca todo dia, ficava lendo, fichando os textos, né? Eu li o Arqueologia Brasileira do André Cruz, li ele inteiro, fichei aquele livro inteiro nessa época. E aí quando liberou uma bolsa do museu, ela me ofereceu, como eu ficava lá o dia inteiro, né, ratinho de biblioteca, ela me ofereceu, falou, liberou uma bolsa, você quer fazer parte do projeto do museu? E aí eu entrei no Museu de Arqueologia e Etnologia Americana, da UFJF, fiquei durante toda a graduação no museu, estagiando no museu, né? Eu participei de laboratório, trabalho de campo, né? De arqueologia. Ainda não tinha feito nada de etnoarqueologia, né? Nem de etnografia nessa época, apesar de que a coordenadora era antropóloga de formação, então eu já tinha contato com algumas leituras, né? De antropologia. Foi uma coisa que a gente teve um pouco menos na graduação de História. E o interesse maior com etnoarqueologia e com etnografia arqueológica veio durante o mestrado, na verdade, porque eu fiz o meu TCC na graduação com análise de uma fazenda do início do século XIX, da virada do século XVIII para o século XIX, lá em Minas, lá perto da cidade onde eu moro. Então, no TCC, eu analisei tudo que tinha nesse sítio. Então, eu fiz análise arquitetônica, espacial, de todos os materiais, então de vidro, louça, metal, de todos esses materiais. E no meio das coleções tinha alguns fragmentos de panela de pedra-sabão. Quando eu fui, vocês estão fazendo técnica de laboratório 1? Sim. Então, agora vocês já sabem o que é isso, né? Quando eu fui preencher montar aquela ficha de análise, né, para fazer a análise dos materiais, para louça existe, né? Você procura na bibliografia, você acha, para metal também, para vidro também, só que para pedra-sabão não tinha nada, não achei nenhuma referência às panelas ou fragmentos de pedra-sabão arqueologicamente. Tinha, obviamente, alguns zoólitos no sul, né, que são estátuas, tem material na África, eu achei algumas referências, mas no Brasil e nesse contexto histórico eu não encontrei nada.
Então eu comecei a fazer um mapeamento, que foi a proposta do mestrado, né? Aí eu fiz o TCC com essa fazenda, analisei todos os aspectos da fazenda, e no mestrado eu foquei mais nas panelas de pedra-sabão em função dessa ausência de informação que me despertou interesse e curiosidade. Então eu comecei a fazer um mapeamento no mestrado dos museus que tinham panelas de pedra-sabão, dos sítios arqueológicos no Brasil que tinham material de pedra-sabão e das comunidades que até hoje produziam, das comunidades atuais que ainda produziam panelas de pedra-sabão. Eu sou mineiro, né? E lá em Minas, panela de pedra é um artefato cultural, né? Então, o pessoal vê panela de pedra e fala, é coisa de mineiro, isso é muito comum lá. E na região de Ouro Preto e Mariana, principalmente, esses artefatos são muito utilizados. Todo restaurante que você vai tem uma panela de pedra, né? Toda casa que você entra tem alguma coisa de pedra-sabão, utensílio doméstico, né? Não estou falando de estatuário. Então eu, né, fiquei sabendo dessa comunidade que produzia atualmente, na verdade eu consegui mapear umas 4 comunidades, mas essa, que é a Cachoeira do Brumado, que foi onde eu estudei, com o pessoal que eu estudei, me chamou mais atenção pela técnica de produção, que eles ainda usavam torno hidráulico, né? Ainda tinha duas pessoas que faziam com torno hidráulico, o restante todo já era com torno elétrico, então era uma produção um pouco mais antiga, né? Que pelo menos parecia ter uma profundidade histórica maior. E como o meu interesse era comparar a tecnologia que eu percebia no material arqueológico com a tecnologia utilizada atualmente, eu resolvi fazer o trabalho de etnoarqueologia nessa comunidade. E aí foi o meu primeiro contato, né, com o trabalho de etnoarqueologia mais aprofundado, na verdade, em um projeto anterior a esse, que era um projeto de consultoria. Eu já tinha feito uma etnografia com as ceramistas de Araçuaí, que é uma região no norte de Minas, onde elas produzem aquelas bonecas, sabe? Então eu fui fazer um trabalho lá e acabei ficando, mas aí foi uma coisa mais pontual de uma semana. Eu fui me interessar mais mesmo durante o mestrado. E aí depois disso não consegui mais largar. Basicamente é isso.